Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem, tá certo? Bom, meu nome é Maíra, sou aqui personal trainer e a partir de hoje, né, nós vamos iniciar aí uma rotina, vou chamar assim, de lives para que a gente possa, né, conversar sobre os assuntos que envolvem a nossa profissão. Então, tudo aquilo que a gente vivencia, aquilo que nós angariamos aí com anos de experiência e aquilo que a gente conseguiu até hoje, né, trabalhar tanto com técnicas que nós aprendemos teóricas, quanto principalmente na prática. Então, a partir de hoje, se possível, toda quarta-feira, às 11h07 da manhã, nós estaremos aqui conectados para conversarmos com vocês a respeito desse universo que envolve o personal trainer, tá certo? Eu vou dar oi para minha amiga, que tô com muita saudade dela, né? Oi, Lu, firme e forte. Então, vamos lá. E qual que é o tema da live de hoje, né? Qual seria o real papel do personal trainer ao lado do seu cliente? Então, o que a gente quer conversar a respeito disso? Nós observamos, né, e a gente já tem aí anos nessa caminhada, nós observamos o que de fato, né, interfere e o que de fato o cliente espera de um personal trainer quando ele contrata os nossos serviços. E muitas vezes não fica tão claro, porque nem o cliente consegue se posicionar, nem o cliente consegue muitas vezes verbalizar o que de fato ele almeja, o que de fato ele quer com o nosso serviço. Muitas vezes ele pode nos procurar falando, quero emagrecer, o médico me mandou fazer exercício, eu quero hipertrofia, eu quero em 2 meses estar com um corpo esse corpo aqui, ó, traz até foto, esse corpo aqui, enfim. Às vezes eles verbalizam, mas muitas vezes eles não conseguem verbalizar e nós precisamos ouvir o que eles fazem e não o que eles falam, que tem muita diferença. Muitas vezes o que eles falam não é exatamente o que eles precisam ou o que de fato eles querem. E é no comportamento deles que nós vamos identificar isso. E para isso é necessário um olhar clínico, um olhar mais atento. E para que a gente tenha esse olhar mais clínico, mais atento, a gente precisa entender qual é o nosso papel ali ao lado daquele cliente, tá certo? Então, muitas vezes a gente pode pensar que o nosso papel se fecha num único universo que é passar o treino. Muitas vezes é prescrição de treino. Só que quando você tem um contato tão direto com o cliente como o profissional de educação física tem e particularmente o personal trainer tem, nós vamos perceber que a prescrição de treino é assim um dos itens, né, que envolvem esse trabalho, que ele é muito maior, porque ele deve ser holístico, ele deve olhar o ser humano de uma forma integrada. E aí você pode se perguntar, mas Maíra, o meu papel é prescrição de treino, eu estudei para isso e é para isso que ele me contratou. Tudo bem, é uma verdade, né? Ninguém está dizendo que não. Mas para que ele execute o exercício, para que ele se mantenha ao seu lado, para que ele acredite no seu trabalho, ele precisa executar o exercício, tá certo? Só que para que ele faça isso, outras partes da vida dele, elas precisam estar também conectadas com esse objetivo. E aí é que entra o nosso papel. Embora a ferramenta seja o exercício de transformação, mas para que essa ferramenta seja efetiva, os outros componentes da vida deste ser humano precisam estar alinhados. E qual é o profissional da saúde que tem mais contato com o aluno, o cliente? É o médico? É o fisioterapeuta? É o nutricionista? Não, não é. Né? Somos nós. Nós, personagens que somos contratados para prescrição de treino, né? Muito entre aspas, nós estamos em contato mais direto com esta pessoa
em relação aos outros profissionais de saúde. Então, o nosso olhar e as nossas funções, elas são maiores, né? Você pode pensar, mas Maíra, eu não sou obrigada a prescrever dieta, eu nem posso prescrever dieta, eu também não tenho como recuperar lesão, caso ele venha a chegar para mim já com uma lesão, eu não posso cuidar dele como médico. Ok, cada um vai fazer a sua função, mas o personal, por estar mais alinhado, né, com essa conduta diária com esta pessoa, cliente, pode sim e deve, né, saber, ter conhecimento de qual é a rotina alimentar do seu cliente. Você pode prescrever dieta? Não, só se você for nutricionista. Caso contrário, você não pode, não é essa a sua função. Mas nós temos nutrição na faculdade e a nós é dada a liberdade de sugerirmos aquilo que é mais adequado ao nosso cliente. E são coisas simples, são coisas básicas que nós podemos devagarzinho, né, gradativamente, de uma maneira muito respeitosa, fazer com que essa gama de opções faça parte, primeiramente, do repertório mental do nosso cliente. Ou seja, você pode falar assim, mas é óbvio que ele não deve comer tanta gordura, é óbvio que ele tem que abdicar da fritura. Óbvio para nós, não necessariamente para o nosso cliente, né? Muitas vezes, o médico, se o médico não fala, o cliente nem tem conhecimento, tá certo? Mas nós, tendo um olhar holístico, sabemos que, embora não apresente no momento atual algum sintoma, futuramente uma alimentação não saudável apresentarão sintomas que muito possivelmente impactarão na rotina de exercício do nosso cliente. Então, se nós não olharmos para esta pessoa com esse olhar de cuidado também com a alimentação, visando a eficácia do nosso trabalho e, consequentemente, a melhora deste cliente, fatalmente nós incorreremos num erro que nós poderíamos prevenir, tá certo? Porque a ideia é o quê? Termos rotatividade de cliente? Óbvio que não. Né? Ninguém quer ter essa oscilação, né? Essa montanha-russa de emoção, ora eu tenho renda, ora eu não tenho renda, que é a realidade de muitos personagens. A ideia é que esse cliente se mantenha com você, até porque os resultados são de médio e longo prazo, então ninguém vai mudar a vida da pessoa de hoje para amanhã, né? Então, para que isso aconteça, eu tenho sim que conhecer os hábitos alimentares do meu cliente e incutir gradativamente, através de aula por aula, conversando com esse meu cliente, respeitando as limitações, caso ele tenha, de restrições alimentares. Às vezes não são nem físicas, são mentais, são psíquicas, né? Tem algumas pessoas que a gente fala que tem paladar infantil, porque não se coloca para experimentar novos sabores, novas possibilidades, mesmo que seja para a saúde dele. Então, como fazer? Como se ressignificar para que este cliente entenda a importância da alimentação para o resultado que ele te procurou? De uma maneira muito empática. O que é empática? É você se colocar no lugar do outro, entender a mentalidade do outro e devagarzinho, como eu disse, de uma maneira muito respeitosa, fazer pequenas sugestões, pequenas associações com resultados que ele possa vir a ter e, por que não, propor alguns desafios, né? Por exemplo, vamos tentar, por exemplo, o cliente passa a informação assim, meu intestino não está funcionando muito bem, né? Você ouve, assim, às vezes o cliente fala, nossa, senti meu abdômen um pouco mais dilatado, né? Ele fala isso para você geralmente no momento que você vai prescrever um abdominal, uma prancha, né, isométrica para ele. Então você já pega e fala, opa, se você não tem esse repertório técnico na tua mente sobre o que interfere nessa questão intestinal, vamos lá buscar, temos artigos científicos aí, né,
muitos artigos científicos falando a respeito disso. Mas se você já tem, imediatamente você já sugere a ele. Nossa, mas você está fazendo uso de muita farinha integral, por exemplo? Como que está a sua alimentação? Você está comendo muito pão, muita massa? Provavelmente ele vai falar que sim, porque é um dos sintomas, né, de quem faz uso de farinha branca ou até a farinha integral, farinha de trigo de modo geral. E ali você vai colocando para ele, olha, você já experimentou ingerir massa sem glúten? Muitos são resistentes, tá, gente? É clássico isso. Mas você vai sugerir. E aí propor um desafio. O que você acha, já que você está nesse período de uma constipação intestinal, né? Seu abdômen está dilatado, incomoda na roupa, incomoda visualmente. O que você acha de ficar uma semana sem fazer uso de farinha integral, por exemplo? O cliente vai falar, peraí, olha, talvez seja interessante, porque é uma meta atingível, porque tem prazo definido, né? Não, ele não vai se decepcionar, porque como é atingível, ele vislumbra a possibilidade de realização, né? E aí você dá um adendo, olha, isso fará com que você tenha menos necessidade de doce também. Gente, me apareceu uns cílios aqui, pelo amor de Deus, hein? Vocês perdoem, não sei o que é isso, não sei tirar. Enfim, gente, tá muito cílios. Deixa os cílios aí. Enfim, ele comece a entender que talvez seja interessante, porque isso interfere no seu treino. E aí, esse pequeno desafio de uma semana, que gente, é clinicamente comprovado, vamos dizer assim, né? O cliente vai se sentir melhor. E aquilo vai fazer sentido para ele, e quando passar essa uma semana, ele vai perceber que o intestino dele está melhor, ele vai perceber que a necessidade de doce dele também diminuiu e, consequentemente, a consciência dele vai pesar menos. E aí você começa, paulatinamente, gradativamente, incutir hábitos, né, sugestões de uma maneira mais saudável, visando a qualidade de vida dele atual, mas também pensando no futuro, porque se ele não vir resultado com o seu trabalho, ele não vai associar a falta de resultado ao trabalho só do nutricionista. Ele vai falar que o personal dele tá com algum problema, né? E aí, gente, a aderência, ela pode aí, escorrer pelos dedos. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, incutir pequenas sugestões para que a pessoa comece a ressignificar o hábito de se alimentar vai fazer a diferença. E sim, nós podemos fazer isso. Eu estou prescrevendo dieta? Não, eu não estou. Eu estou interferindo no papel do nutricionista? Não, eu não tô. Eu posso até sugerir a ele, procure um profissional de saúde, né? Procure um nutricionista para te ajudar. Mas nós que estamos ali diariamente com aquele cliente, podemos sim sugerir, por que não? Outro ponto importante é a questão que a gente vivencia muito com o nosso cliente, que é a questão da terapia, né? Parece que a aula de ginástica, ou a aula de exercício, ou a musculação, ou o funcional, não importa a atuação, a ferramenta dentro da educação física que a gente utilize, essa sessão tete a tete com o cliente, ou até por mentoria online ou online, né? Eu dou bastante aula online também, vocês devem estar nesse cenário também, vira terapia. Isso por quê? Mais uma vez, nós estamos em contato com esse cliente, geralmente, né, mais de uma vez por semana, enquanto que muitos não fazem terapia, ou aqueles que fazem é uma vez por semana só. Então, muitas vezes o psicólogo nem está ali na hora do ápice do problema, né, porque não é o dia da sessão da pessoa, mas às vezes incorre de nós estarmos. E o que fazermos? Você vai falar assim, não, problema seu, não tem nada a ver com isso, bora agachar. Não, não é esse o papel, né? O papel do profissional de educação física é ser terapeuta? Também não é, né? Não é essa a nossa formação. Mas temos psicologia também na graduação. Para quê? Para que estejamos preparados. E nós precisamos entender que cuidamos de pessoas. Nós não cuidamos de halter, a gente cuida de pessoas. E cuidar de pessoas requer, mais uma vez, aquela palavrinha mágica,
empatia. Né? Como você, por exemplo, você periodizou o treino do seu cliente e naquele dia é carga de choque, aquele dia é treino intenso, né? Mas você conhecendo o seu cliente, se porventura ele já tiver mais tempo com você, ou se é um cliente novo e você teve aquele olhar atento lá na primeira aula com ele, ou naquele momento mesmo, se você tiver um olhar atento, você vai perceber através da empatia, né? Que é uma, eu vou dizer assim, é uma faculdade a ser desenvolvida por todos nós. Uns têm isso mais aguçado, outros menos, mas é fundamental para o trabalho ali, quem lida com pessoas, quem cuida de pessoas como nós, tá? Você vai perceber que algo está angustiando o cliente. E de uma maneira não invasiva, que é muito importante isso, não de uma maneira invasiva, mas de uma maneira sutil e deixando a pessoa à vontade e confortável, como se fosse com você, você vai buscando ali repertórios nela para que ela execute o exercício. Ah, Maíra, mas era carga de choque, como que eu vou fazer se ele está se sentindo deprimido? Vai ter que mudar o treino. Ah, mas eu prescrevi o treino daquele jeito, eu não posso alterar. Como não pode? Não só pode, como deve. Por quê? Qual é o melhor exercício a ser executado? É aquele que você prescreveu ali na sua periodização linda, maravilhosa? Não. O melhor exercício é aquele que o seu cliente executa. Se naquele dia ele não está apresentando um estado psicológico adequado para uma carga de choque, por exemplo, vamos mudar isso. Por que não? Tá certo? Ah, Maíra, mas nossa, como é que eu faço isso? Eu entrei agora na profissão. É simples. Monte treino A, monte treino B, monte treino C. Vá preparado para a sua sessão de treino pensando que não é um robô, é um ser humano que você está atendendo. E sim, você tem que estar preparado psiquicamente para se caso o seu cliente apresentar alguma dificuldade psicológica naquele momento. Às vezes, a questão psicológica dele é só uma necessidade de desabafo. E ele precisa colocar para fora. E qual é o nosso papel? Aconselhar? Muitas vezes não. O nosso papel, às vezes, é passar a segurança para o nosso cliente, para aquele que está desabafando conosco, de que aquilo que for falado ali ficará. Né? Porque qual é o papel, muitas vezes, do psicólogo, por exemplo? É mudar, é fazer pela pessoa? Não. Às vezes, o que atrai um cliente a uma sessão de terapia é simplesmente o fato do sigilo profissional. E o profissional de educação física, embora, mais uma vez, não tenha sido formado para tal, ele tem sim conteúdo teórico de formação, né? Porque mais uma vez, tivemos isso na graduação, repertório de pelo menos passar segurança para a pessoa de que, olha, ok, fique à vontade, o que você falar aqui ficará. Você não precisa ter a preocupação de aconselhar, mas você pode ter a empatia de passar a segurança, porque muito provavelmente, se nós estivéssemos na condição desta pessoa, a única coisa que nós precisaríamos seria só um ouvido e confiança, tá certo? Isso por quê? Visando o quê? Curiosidade da vida do cliente? Não. Simplesmente pelo fato de que, mais uma vez, qual é a função do papel do personal trainer ao lado do cliente? A função é que esse cliente dê certo. E para que ele dê certo, implica em olhar holístico para várias questões da vida que envolve o seu cliente. E o que é dar certo, Maíra? O que é esse cliente dar certo? É que ele se sinta realizado com a sua atuação ao lado dele, seja para emagrecimento, como eu falei lá no início, seja para hipertrofia, seja para melhorar recuperação de lesões, seja pro fim que for que ele te contratou. Isso tem que fazer dar certo. E para isso a gente tem que ter esse olhar, tanto na alimentação, quanto na questão psicológica e também, por exemplo, na relação dele com o sono. Vocês perguntam para os seus clientes como foi a noite dele? Vocês perguntam para eles se a qualidade de sono, não em horas,
mas a forma como ele acordou, se ele acordou disposto ou não, é muito importante que a gente tenha essa resposta. Por quê? Vocês sabem, vai impactar no rendimento dele ali na sessão de treino com a gente, não é mesmo? E aí, não só saber de como foi a noite dele, mas também entender como que está sendo essa qualidade e entender o que você pode aconselhar o seu cliente, dar de sugestão ao seu cliente, e essas sugestões podem ser das mais variadas formas. Por exemplo, se o seu cliente tem um perfil mais crítico, mais analítico, de repente você manda para ele um artigo científico a respeito de uma higienização do sono, por exemplo, caso ele venha apresentar esse sintoma, né? Caso ele venha apresentar essa dificuldade. Manda para ele um artigo científico, olha, né? Não na aula, pós-aula. Olha aqui, olha o que, dá uma lidinha aqui, olha que interessante. Isso vai mostrar para ele não só, né, a sua condição técnica no sentido de uma pessoa atualizada, uma pessoa diferenciada no nosso mercado, como também, e eu afirmo a vocês, a parte principal que vai demonstrar a esse cliente uma preocupação com ele. E a preocupação com o cliente, e nós sabemos disso, né? Se nós, todo aquele profissional que nós buscamos e que tem um olhar para conosco preocupado para com as nossas necessidades, faz com que nós o enxerguemos de uma maneira muito mais empática, muito mais confortável e confiável, não é mesmo? Então, por que não fazer isso com o nosso cliente? Então, esse é um perfil. Agora, temos outros perfis de cliente que nem leriam o artigo. Então, não seria essa a estratégia. Qual seria a estratégia? Durante a sessão de treino, nós sugerirmos, olha, por que você não fica 2 horas sem ver telas de computador, celular antes de dormir? Seria interessante para você. Mais uma vez, cabe o desafio. O que você acha, assim, ó, uma semana ou até o nosso próximo treino, você exercitar, ficar sem a utilização de tela, para você ver como é que fica teu sono? Ou, o que está acontecendo que está te deixando preocupado? Tem alguma coisa te preocupando? Aí entra lá na terapia, né? Você vai entender o que está permeando ali a mente do teu cliente. Por curiosidade? Mais uma vez, não. Mas pensando nos resultados que a gente tem que atingir junto. Porque qual que é o papel do personal trainer? Fazer com que o nosso cliente dê certo. Tá certo? E o sono interfere? Muito. E mais uma coisa que eu vou falar para vocês e acho que vocês vão concordar comigo. Senão vocês depois comentem aqui para mim. Qual é um dos maiores motivos que fazem o nosso cliente cancelar a nossa aula? Qual é? Os meus, e assim, eu não vou falar totalmente, mas 70% das vezes que alunos meus cancelam é porque não dormiram bem na noite anterior. Então, isso, para mim, e vejo que para muitos colegas meus, é um impeditivo de resultado. Por quê? Exercício bom é o exercício feito. Se ele não veio para a sessão de treino porque não conseguiu levantar, porque ele não conseguiu dormir bem à noite, isso impacta no meu trabalho, tá certo? E isso fatalmente interferirá no resultado futuro. Por quê? A pessoa não dormir bem faz com que a chance dela ter um aumento de peso aumente. Olha só, né? Quão importante é a qualidade de sono do nosso cliente e o quão importante é nós entendermos como está esse sono do nosso cliente. Aí o cliente vem para nós, quer emagrecer. Ok, vamos dar o nosso melhor. Aí ele não dorme bem. Gente, milagre não dá para ser feito, não é mesmo? Então, como não dar esse repertório para o nosso cliente? Como não auxiliá-lo? Né? Então, nosso olhar precisa assim. Isso aqui eu estou dando alguns exemplos, mas são tópicos importantes. A alimentação do nosso cliente, a condição psíquica dele e a qualidade do sono. A gente precisa saber ter esse olhar para auxiliá-lo, visando sempre o resultado final, que é a satisfação desse cliente. Tá certo? Interfere no nosso trabalho
tudo aquilo que interfere no nosso trabalho, nós temos por obrigação ética, porque estamos cuidando de pessoas, buscar repertório teórico e prático para auxiliá-lo. E toda vez que eu tenho um repertório teórico ou prático, ou prático e teórico, e eu não utilizo, eu não estou fazendo jus a essa profissão que eu escolhi, porque eu não estou dando o meu melhor, tá certo? Outro ponto importante que eu quero falar com vocês nessa live é a questão do estresse, né? Quem não está estressado, não é mesmo? Pelo menos aqui em São Paulo, difícil quem não esteja, né? E aí, como a gente pode receber esse cliente que apresenta um quadro de estresse, às vezes apresenta um quadro até de ansiedade, né? Como contornar essa situação para que ele possa executar bem a nossa sessão de treino, mas de uma maneira mais efetiva, porque a gente sabe, quando o nível de estresse está alto, a gente tem uma liberação de cortisol absurda que vai diretamente proporcional, de forma antagônica, à liberação de hormônios como, por exemplo, de testosterona, tá certo? E a testosterona, tanto para os homens quanto para as mulheres, tem uma função endócrina fundamental, não só na questão muscular, mas também na questão de disposição. Então, se o meu cliente tem um nível de estresse alto, né, e eu não tô nem olhando para isso, fatalmente ele vai cancelar a aula, fatalmente ele vai querer diminuir a quantidade de aulas que ele paga para estar ao seu lado. Por quê? Porque ele vai ter menos disposição. E isso por que ele está com menos disposição? Porque ele está estressado. E o estresse, ele não... ele está bem e amanhã ele está estressado. Não. Ele vem subindo gradativamente. E quem é, mais uma vez, quem é o profissional da saúde que pode olhar isso logo lá no início? É o médico? Não, não é. Porque muitas vezes, quando o estresse inicia, o cliente nem foi em consulta, porque não é a época de um check-up, porque não é a época dele se consultar. Mas ele está treinando. E aí eu posso olhar para isso. Maíra, mas como é que eu vou saber se a pessoa está estressada ou não? Se o nível de cortisol dele está nas alturas ou não? Primeiro, você pode pedir um exame, né, para analisar o exame médico do teu aluno, é importantíssimo. Mas para que você peça esse exame, para que essa desconfiança, né, esse start dê na sua cabeça, opa, pera lá, preciso olhar isso, você precisa observar o comportamento. O comportamento, à medida que você tem esse olhar, mais uma vez, um olhar empático, mais uma vez, esse olhar de cuidado, você começa a perceber que as pessoas com estresse elevado têm um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento tanto é para aqueles que são mais introvertidos e eles estão estressados. E qual é a tendência de quem é introvertido ficar quando ele está estressado? Ficar ainda mais introvertido, tá certo? É um padrão de comportamento. E aquele que é extrovertido, ele fica acelerado num nível que você fala, pelo amor de Deus, para, respira, vamos aqui. Então, às vezes o teu cliente está mais calado que o normal. Não pense que é diretamente relacionado a você, mas tente entender ali o universo, o que está acontecendo na vida dele, que uma palavra ou outra que ele fale para você vai dar, vai ser a descoberta que você precisa. E aí o que fazer? Propor exercícios que tragam prazer a ele. Ele tem que associar a sua conduta, né, da sessão de treino de forma prazerosa. E como eu sei disso? Através de uma anamnese, através de informações sobre o histórico de atividade física que ele tem. E entender como ele se relaciona com determinados movimentos. Super importante. Aí significa que o treino inteiro vai ter que ser do jeito que ele gosta? Não necessariamente. Às vezes ele precisa executar aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. Tá certo? Mas por que não dosar? A gente pode chamar isso de sanduíche. Dou o que ele gosta, faço um que ele não gosta tanto e termino com o que ele gosta. Vai trazer para ele uma sensação de prazer que quando ele pensar em cancelar a aula porque ele está desmotivado por algum outro motivo, ele vai lembrar daquela relação exercício e prazer
e vai para a sua sessão de treino. Então, o seu faturamento não é atingido por causa disso. Claro que a gente tem técnicas, tá? Para que isso não impacte o nosso financeiro. Mas na relação pessoal, na relação holística com o cliente, isso faz toda a diferença, tá certo? Então, por isso é fundamental que nós também tenhamos esse olhar para com o estresse. E ali, à medida que a gente observe que esse cliente vem se apresentando 1, 2, 3 semanas num nível de estresse mais acentuado, aí cabe pedir um exame médico. Olha, vai dar uma olhadinha nos seus níveis de cortisol, nos seus níveis de testosterona, vamos observar como está isso, né? Para que aí você tenha ainda mais um repertório maior para falar para ele, olha, isso vai impactar no nosso resultado, vamos tentar melhorar isso como? Só com exercício? Não. Podemos sugerir meditação, né? Que é super, como que a gente fala, cientificamente comprovado, que auxilia. Como não fazer, não só isso, mas atividades ao ar livre, né? O contato com o verde dispara no cérebro neurotransmissores que promovem prazer. Então aí você começa a rechear o dia do nosso cliente de uma maneira mais prazerosa. Então, diante dessas 4 alternativas que eu trouxe aqui para nós, então vamos recapitulando, né? O olhar com o cliente. Qual é o nosso papel enquanto personal trainer ao lado do nosso cliente? É fazer com que esse cliente dê certo. E se ele não atingir o objetivo dele, a culpa é do cliente? Não. A culpa é sua. A culpa é minha. Que não fiz tudo que eu poderia fazer para essa pessoa. Você pode até não concordar comigo, tá? Mas a responsabilidade a gente tem que chamar para nós, sim, porque nós somos o profissional da saúde que está mais em contato com esta pessoa. Nós vamos fazer por ele? Não, não vamos. Nós não vamos. Mas nós vamos fazer dos nossos 50%, 150%, quando nós olhamos para a parte da alimentação, quando nós olhamos para a parte psicológica do nosso cliente, quando nós cuidamos e sugerimos a questão da qualidade do sono para o nosso cliente e também da questão do estresse. Nós temos ferramentas para auxiliar. Então, se porventura o resultado do cliente não chegou, a responsabilidade não é do cliente. Para o profissional que é senhor da sua profissão, a responsabilidade é dele. Porque assim ele vai chamar a responsabilidade para si e vai encontrar estratégias, buscar estratégias para resolver esse problema, tá certo? E aqui a gente acredita muito numa frase: viver sem método é uma vida completamente desorganizada e sem rédeas. Não que se tenha controle total, mas você precisa ter método para que você execute bem as suas funções. Até naquilo que foge o nosso controle, nós precisamos, com método, minimizar as consequências disso, tá certo? E aí entra um ponto que é super importante, né? Nós somos, sim, responsáveis por vidas quando eles nos contratam, né? É uma responsabilidade bonita e de uma importância significativa. Então, o olhar holístico, né, para a vida desse cliente é fundamental. Por quê? 1 hora de treino por dia não resolve a vida de ninguém, a gente já sabe disso. Se durante as outras 23 horas esse cliente não estiver com os nossos conselhos povoando a mente dele para que o estilo de vida dele seja de acordo com aquela 1 hora de treino, tá? Então, o estilo de vida do seu cliente, ele pode ser influenciado não só pelas suas palavras, mas também pelas suas atitudes, à medida que no seu comportamento, no meu comportamento, ele veja as benesses que é ter um estilo de vida saudável, porque o corpo fala, né? E não tô falando de beleza estética, eu tô falando de saúde física, quando você não desmarca a aula porque você fica doente toda hora, com saúde psíquica, porque você tá atento, você não tá disperso, você tá ali concentrado, focado no seu cliente, ele observa. Quando você está
com uma saúde emocional fortalecida, a espiritualidade em você, e aí eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, a sua conexão com o seu eu, com o seu propósito, ela emana e o cliente percebe. Porque, olha, vocês perceberam? Dentro de tudo que foi falado aqui, em nenhum momento eu falei de questão técnica. Se você sabe fazer uma periodização, se você sabe prescrever um bom treino para um atleta, para um obeso, para um cardiopata, eu não falei nada disso. Sabe por quê? Os estudos falam para nós que a aderência do cliente, ela não está diretamente ligada com a sua condição técnica. Não que ela não seja importante, tá certo? Ela é super importante. Mas assim como eu, vocês já devem ter observado personagens que condição técnica deles é bem precária, às vezes até inferior à nossa. De maneira nenhuma estou querendo me colocar acima de qualquer pessoa, mas é inferior à nossa. Mas mesmo assim ele está lotado de clientes. Você fala, como é possível? Deve ser o valor que ele cobra. Às vezes não. Às vezes essas questões empáticas, e os estudos falam que sim, o cliente tem uma maior aderência com aquele profissional por conta da empatia que ele tem para com o cliente. Então, por que não unir questões técnicas com questões de empatia? E aí, rotatividade de cliente, ela acaba sendo minimizada, porque nós acabamos nos tornando ou educando esses clientes em olhar o nosso serviço como uma questão de prioridade na vida deles. Então, observamos, existe método, existe uma maneira de ser feito para que a nossa profissão tenha a produtividade que é possível, né? Não é fácil, ela é possível. Os resultados que nós prometemos possam ser atingíveis para o nosso cliente. E mais uma vez, se esse resultado não chegar, a culpa não é do cliente, a culpa é nossa, tá certo? Porque nós sim temos consciência de entregar não 50% da nossa parte, mas 150% dos 50% que nos cabe, tá certo? E isso não significa fazer pelo cliente, mas nós temos ali a incumbência de visitar a mente do nosso cliente as outras 23 horas que ele não está conosco. E como nós fazemos isso? Através do nosso comportamento e daquilo que a nossa sessão de treino pode representar na vida dele, com sugestões, com olhar empático, com atenção e com o devido cuidado com a situação atual a situação atual que o cliente apresenta em cada sessão de treino e ajustar, né, os treinos de acordo com a necessidade que ele apresenta. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado aí bem registrado para nós. A função do personal trainer é fazer com que o nosso cliente dê certo. E para isso, não é só o exercício, tá certo? Existem questões holísticas, que nós citamos 4 aqui apenas. Alimentação, a parte psicológica, a qualidade do sono e o estresse. Isso são apenas 4, além da condição técnica. Tá certo? Espero ter colaborado com vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E quarta-feira que vem, às 11h07, nos encontraremos aqui para mais uma live. Tá bom, gente? Espero que todos fiquem bem, tenham ótimas aulas ao longo do dia e a gente se vê qualquer hora dessas. Tá bom? Obrigada a todos. Beijo e tchau, tchau.